Diz o texto que tem como título a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vires que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Os irmãos podem se assentar, mas não fechem suas Bíblias. Muito temos a meditar. Na nossa última pregação, domingo passado, nós vimos que alguns ricos são maus, são opressores, não administram bem a sua fazenda, oprimem o pobre, o ceifeiro que trabalha no seu campo, ou seja, aquele que proporciona os lucros abundantes que ele tem. E veja só, tratar mal a pessoa que lhe dá lucros é algo extremamente maldoso. E Tiago fala a respeito daqueles que naquela época já faziam isso. A atitude inicial do cristão diante dessas coisas seria principalmente clamar a Deus e estar certo de que o seu lamento, o seu clamor vai chegar ao ouvido dos seus exércitos. É assim que diz o texto que nós lemos semana passada. E no texto de hoje nós vamos ser exortados a ter a paciência para que nós alcancemos duas coisas importantes do Senhor: compaixão e misericórdia. Versículos 7 e 8 vão nos mostrar paciência para aguardar a vinda do Senhor. Diz o versículo 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, sejam pacientes e aguardem a vinda do Senhor. É a primeira palavra que eu tenho a dizer hoje. Sejam pacientes e aguardem a vinda do Senhor. Muitos não aguardam a vinda do Senhor, eles marcam a data de Jesus voltar, mas sempre erram, porque diz a própria palavra que só sabe o dia de volta aquele que de lá desceu. Não sabe o dia de volta aquele que ainda aqui está, que não compreende as coisas espirituais. Eu não posso dizer que daqui a 2 anos Jesus volta, eu não sei, mas eu posso dizer com toda a certeza, isso eu sei no meu coração, eu preciso ser paciente e aguardar a sua vinda. De forma semelhante, pacientemente aguardemos pela vinda do Senhor, que nos trará o consolo final. Hoje, um falecimento de um irmão em Cristo, tristeza no coração dos seus familiares, daqueles que o conheceram, mas na vinda do Senhor nós teremos o consolo final. Não haverá depois de sua vinda nem choro nem dor, Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Então nós devemos aguardar ansiosamente, mas pacientemente a sua vinda. A sua vinda nos trará uma alegria indizível, visto que pessoas antes desprezíveis por conta dos seus pecados, quem eram essas pessoas? Éramos nós. Agora serão recebidas pelo Senhor para viver a eternidade ao seu lado. Essa é uma grande alegria, saber que quando Ele aqui vier, virá buscar aqueles que foram tratados, mudados, regenerados por Ele para viver eternamente na sua presença. A sua vinda será a finalização dos nossos sofrimentos terrenos e o início de um tempo eterno de paz. Todos os dias eu tenho alguma coisa a perceber como desafio para a minha vida.
Eu tenho sempre o desafio de manter a minha casa. Eu tenho sempre o desafio de manter a minha fé. Eu tenho sempre o desafio de me manter íntegro diante de uma sociedade tão corrompida. Tudo isso me traz sofrimento. Eu tenho inúmeras situações em que eu sofro. Eu sofro pelo meu amigo que eu vejo perecer, que prefere mais uma mesa de bar do que a mesa do Senhor. Eu sofro pelo meu parente que não quer ouvir a palavra do Senhor e eu sei exatamente para onde ele vai se ele não ouvir a voz celestial. Eu sofro pela minha limitação e pelas vezes que eu cometo pecados que eu sei que vão entristecer o Senhor. Mas a vinda do Senhor é a finalização desse sofrimento e o começo de uma nova era, de um novo tempo de paz eterno ao seu lado. Mas, para desfrutarmos desse tempo sublime, precisamos aguardar com paciência. Talvez uma palavra muito difícil para muitos de nós, mas é preciso ter paciência. Afinal de contas, o fim dos tempos começou quando ele subiu e ainda não terminou. Nós temos todos os dias pessoas dizendo: a vinda do Senhor está próxima. E o versículo número 8 diz isso para nós: sede pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Então esse segundo versículo, versículo 8, traz uma notícia boa para o cristão que anseia pela vinda do Senhor. Nós estamos aguardando que Ele venha e a vinda está próxima. Mas ao mesmo tempo é uma péssima notícia para aqueles que estão vivendo longe do Senhor, porque cada dia mais se aproxima o dia que Ele virá, e não só buscará os seus, mas julgará com justiça aqueles que não se dobraram diante do Senhor, aqueles que estão esquecidos da aliança que Ele firmou com o seu povo. Deveriam pensar bem, a vinda do Senhor está próxima. Por isso, sejamos pacientes, fortaleçamos o nosso coração, meditemos na sua palavra, busquemos o Senhor em oração e vivamos diligentemente para o seu louvor e glória. Como diz o hino 126 dos Salmos e Hinos: Cristo não tarda em vir. Mas há um segundo ponto dessa meditação, no versículo 9. Versículo que diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. A mesma expressão que nós vimos, a vinda do Senhor está próxima, agora se traduz com Ele está às portas. Imagine que você está 11 horas da noite em casa e alguém bate na sua porta. Fora o susto que você vai tomar por conta do horário, você vai pensar: quem está à porta? Quem está próximo de mim? Eu não estou vendo, por isso eu me pergunto: quem está à porta? Nós sabemos quem está às portas, nós sabemos quem está batendo, nós sabemos quem está convidando dia após dia para vir para o seu reino. Nós sabemos quem escreveu e quem inspirou a escrita dessa palavra. Nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos quem nos sustenta, nós sabemos quem irá voltar para nos buscar para morar com Ele. Mas muita gente não sabe. E isso às vezes é motivo de queixa nossa, de dizer: Senhor, não é possível, tanto tempo que eu prego e essa pessoa não se dobra diante de Ti, tanto tempo que eu falo, mas ela ainda não compreendeu que a sua vida longe de Deus não tem sentido. Nós somos impacientes com relação à nossa pregação. Nós queremos que todo mundo que a gente fale a palavra seja convencido de que de fato uma vida com o Senhor é o melhor de tudo. Que bom seria que todas as pessoas que ouvissem a palavra do Senhor fossem convertidas, mas nós sabemos que nem todo mundo será. Todos os dias, perto ou longe da gente, pessoas morrem sem o Senhor, e nós sabemos exatamente para onde elas vão. Isso também nos deixa impacientes, porque o nosso desejo é que ninguém veja o sofrimento eterno.
Você não quer que as pessoas da sua família sofram nem por um dia. Um filho que está com febre mais do que 24 horas é uma preocupação. Um pai que precisa fazer uma cirurgia é uma preocupação. Um parente distante, mas que você tem amor, consideração por ele, que faz um tratamento, fica internado, você se preocupa. Isso traz sofrimento, traz impaciência. Agora imagine o sofrimento de uma eternidade. Mas fora aqueles que estão distantes do Senhor, muitas vezes nós somos impacientes com aqueles que estão próximos a nós. Nós somos impacientes com o nosso irmão que talvez o seu comportamento não nos agrade. Nós somos impacientes com aquele irmão que tem dificuldade em compreender certas coisas, seja da palavra, seja da vida da igreja, seja da vida cristã lá fora. Nós nem sempre temos paciência. Mas nós precisamos ser pacientes, primeiramente com a vinda do Senhor, e agora precisamos ser pacientes com os nossos irmãos. Ele diz: sede também pacientes, e não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Irmãos, busquemos a compreensão, entender o lado do outro. Paciência é necessário. Tem hora que cansa, tem hora que a gente quer que o resultado seja o mais rápido possível, tem hora que a gente talvez já não aguente mais, são anos e anos falando a mesma coisa, mas tenha paciência. Tenha paciência, porque Deus está trabalhando na sua vida e na vida do seu irmão. Você não é o único crente da situação, ele também é alvo da misericórdia do Senhor. Busque o diálogo com o seu irmão, converse com ele. Muitas vezes a gente é impaciente com alguém que nunca trocou uma palavra, e para entender uma pessoa, precisa pelo menos conversar com ela, conhecer essa pessoa, saber quais são os seus desejos, saber quais são as suas aspirações, saber quais são as suas dificuldades. Então não permita que raízes de amargura sejam estabelecidas entre irmãos. Não permita, não se queixe. Se houver qualquer problema, qualquer insatisfação, fale diretamente com o seu irmão. Se você está entristecido, fale com ele: meu irmão, estou triste. Por quê? Pela sua atitude. E quando nós falamos diretamente, mas falamos com educação, com jeito, as coisas são modificadas. Deus abençoa a conversa que é feita com paciência. Quando você tenta, por exemplo, abrir uma garrafa de suco, se você perde a paciência, resolve? Você nem abre, nem toma o suco e ainda fica com raiva. E é por isso que a paciência é tão necessária. Ela nos é necessária no abrir de uma garrafa e no abrir de um coração. Eu não posso querer que o coração do meu irmão esteja aberto para mim se eu não tive paciência com ele. Não se queixe por aí, na casa dos outros, dentro da igreja, nos locais que você frequenta. Não se queixe de outra pessoa, entristecendo outros irmãos pela palavra que você está dizendo, pelo seu comportamento queixoso. Resolva-se com seu irmão, converse com ele, peça a Deus: Senhor, quebranta o coração dele, para que ele entenda o que eu vou falar, para que eu não me queixe mais dele, para que eu não tenha motivo de me entristecer com ele, para que eu não tenha motivo de ficar com raiva dele. Nós precisamos de união e comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Como é que eu vou assentar a essa mesa se eu não tenho tudo em comum com meu irmão, mas eu me queixo de todas as características dele? Como é que eu estarei compartilhando de coisas que são eternas se eu não consigo suportar minutos ao lado dele? É por isso que Tiago diz: meus irmãos, não se queixem uns dos outros, resolvam as emoções de vocês, conversem, Deus os ajudará.
a não ter mais conversações prejudiciais à saúde da igreja é a sua própria. Porque eu tenho certeza que a pessoa que acha tudo ruim não é feliz. A pessoa que acha que tudo é ruim não está satisfeita com as coisas. Ela também não vai mostrar para outras pessoas como é bom fazer determinadas coisas. Imagine que você queira muito vir à casa de Deus, mas você não quer vir sozinho, você quer vir com outra pessoa. Mas veja a diferença de dois convites. Um que você vai dizer: irmão, vamos para a igreja. Irmão, não é muito bonzinho lá não, mas a gente tem outra coisa para fazer no domingo, né? Vamos. Esse convite é muito bom, até porque ele já diz: lá não é muito bom, mas a gente tem outra coisa para fazer, então vamos. Esse convite é de alguém que tem um coração queixoso e que, apesar de toda a atmosfera que é feita para que a gente louve a Deus, agradeça a Deus, ele ainda vai olhar para alguma coisinha ali e vai dizer: não é isso não gostei, não é legal, não recomendo para outras pessoas, mas como eu não quero andar sozinho, eu quero que essa pessoa vá comigo. Agora veja um segundo convite, em um coração que não é queixoso, mas num coração que, apesar de todas as dificuldades, limitações e defeitos que sempre existem, porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, então a igreja não será perfeita enquanto estivermos dentro dela. Mas olha que tipo de convite nós devemos fazer para que a saúde da igreja e a nossa saúde seja boa. Meu irmão, vamos à igreja? Vamos. Olha, é bom, viu? Olha, toda vez que eu entro naquela igreja, eu posso estar do jeito que for, mas o Senhor fala comigo. Pode ter muita ou pouca gente, mas eu sei que ali Deus está. É por isso que eu vou. Às vezes eu estou tão cansado, mas quando eu chego ali, eu sinto aquele renovo. Não é que eu estou lá deitado, como se estivesse descansando, mas é porque eu escuto a voz de Deus a descansar o meu coração, e eu saio de lá sabendo que tudo aquilo que eu tenho passado de ruim, o Senhor transformará em bem. Eu sei, quando eu saio dali, que tudo que eu tenho passado de dificuldades, o Senhor irá suprir as minhas necessidades. Tudo aquilo que é limitação da minha mente, o Senhor vai também me esclarecer. Porque é muito difícil quando a gente está em casa, que a gente abre uma Bíblia, que surgem as dúvidas, e a gente olha para um lado, olha para o outro, vai no quintal, volta para a sala. Quem poderá me defender? Quem poderá me explicar a palavra? Eu estou sozinho, eu não sei a quem recorrer. E aí você sai no meio da rua e diz: alguém pode me explicar essa palavra? Eu não estou entendendo, eu li, mas não estou entendendo muita coisa. E aí você procura. Basicamente como Elimas, o mágico, fica cego e sai procurando alguém para colocá-lo ali, segurando o braço e o guiar. Mas ele estava cego. E quando nós estamos com o coração queixoso, nós também ficamos cegos. A palavra que nos mostra que precisamos ter paciência. Não é agora, mas está bem próximo de Jesus voltar. Não é agora, mas está bem próximo daquele irmão entender as verdades do Evangelho. Não é agora, mas está bem próximo de alguém da sua família se render aos pés do Senhor e ser salvo eternamente. A gente precisa ter paciência, continuar orando, continuar vivendo para Deus. Até porque o versículo diz: Deus julgará os impacientes e queixosos. E a gente não quer ser julgado por impaciência ou queixa da nossa parte contra os outros irmãos e contra Deus. Mas diz o versículo 10 e o versículo 11 que Deus vai recompensar os pacientes. E com esse ponto a gente encerra. O versículo 10 diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Devemos ter como modelo de paciência em meio ao sofrimento os profetas que falaram da parte de Deus.
Se você abrir comigo Hebreus 11, você vai ver tantas e tantas pessoas que sofreram por causa do Senhor, falaram da parte do Senhor, mas perderam suas vidas. Mas diz que pela fé muitos alcançaram êxito nas suas vidas, mesmo perdendo, porque quem quiser achar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, achar lá. Por quê? Porque nós podemos perder a vida aqui, uma vida que é limitada, que é cheia de dificuldades, mas a vida eterna nós já temos, garantida por Cristo. Então, esses homens que falaram da parte de Deus, os profetas, passaram por provações. Muitos deles, se não todos os profetas, precisaram falar para um povo de dura cerviz, ou seja, um povo que não dava ouvidos. Lembra do chamado de Isaías? Do chamado de Jeremias? Olha, você vai pregar para um povo que não vai ouvir. Você vai pregar para um povo que não vai se converter. Você vai pregar para um povo que vai achar que o que você está falando não tem importância. E aqueles homens disseram: nós vamos pregar. Hoje nós temos muitas pessoas que se destinam ao campo missionário, que pregam a palavra de Deus, mas poucos são os ouvidos. Imagine só você escutar a seguinte frase: você vai ser enviado para aquele campo, nós vamos orar por você, nós vamos separar você, preparar você e vamos enviar você para aquele campo. E aí as pessoas que lhe conhecem dizem: você vai para lá? Tem certeza? Não tem futuro não. Você vai para lá, as pessoas lá não vão ouvir você, mas você vai para lá, lá o povo é muito idólatra, mas você vai para lá, o povo lá é misturado com todas as religiões possíveis, você vai para lá pregar o Evangelho? Sim, eu vou pregar o Evangelho, e eu vou pregar com paciência. Eu vou pregar com paciência porque eu entendo que quem convence não sou eu. A pregação é minha, mas a palavra é de Deus, o trabalhar é de Deus, a mudança é feita por Deus. Malaquias, por exemplo, falou a um povo rebelde, que buscava outros deuses, que buscava outras fontes de alegria que não sejam o Senhor, que se entregava a outros rituais religiosos, mas era necessário ter paciência com relação àquele povo. Era um povo que acertava hoje, errava amanhã, acertava depois de amanhã e passava uma semana errando, mas tinha que ter paciência. Uma hora eles vão entender essa palavra, uma hora eles vão se voltar para o Senhor, e ontem a gente viu isso. Voltem-se para mim, voltem-se, para que eu tenha com vocês exatamente o que eu vou falar agora: compaixão e misericórdia. Não dá para você querer que Deus seja compassivo e misericordioso se você não está vivendo para Ele. E é isso que Tiago diz: a necessidade de você seguir o exemplo de paciência e se entregar ao Senhor para que Ele possa mudar a sua vida. Deus se utilizava da vida de profetas para o conserto do povo através de mensagens duras, mas Ele ainda assim teve paciência com esse povo. Por muitas vezes o desestímulo de estar falando para paredes ocorre. A falta de paciência com os recorrentes erros de um povo acontecem, mas o servo do Senhor deve buscar paciência para aguardar confiantemente o tempo que o Senhor vai chacoalhar os seus verdadeiros filhos mediante a pregação do Evangelho. Eu gosto muito de uma frase, uma sentença dita por uma pessoa que vocês conhecem, que diz o seguinte: quando a igreja está parada, quando a igreja está desestimulada, sem ânimo, sem vida, duas coisas podem acontecer. Quando a igreja está em erro, quando está em pecado, duas coisas podem acontecer: ou a liderança é tirada, ou Deus chacoalha a liderança e a tira, ou Deus chacoalha a bancada.
E a gente precisa ter paciência para entender o que Deus quer da nossa vida. Nós temos pregado o Evangelho. Nós não estamos aqui pregando heresias. Não estamos pregando que amanhã Deus vai te dar carro, casa ou qualquer coisa. Ninguém está dizendo aqui que amanhã você vai marcar 6 números e vai tirar na Mega Sena, ou que você vai fazer mais ou menos conta da Telecena. Isso não é Evangelho. Não é o que pregamos. Porém, a igreja parece que parou no tempo. E nós precisamos ter paciência. Mas a paciência não quer dizer estar parado. Ter paciência não quer dizer ficar esperando cair do céu alguma coisa, ouvir do céu alguém que nos diga: acordem, vamos trabalhar. Paciência é saber que algumas coisas podem não sair como nós queríamos, mas a gente continua trabalhando. Eu posso não enxergar os resultados que eu gostaria de enxergar, mas eu continuo trabalhando. Isso é paciência. Mas eu continuo trabalhando sem estar queixoso no meu coração, porque eu sei que um dia, independente de mim, independente de nós, Deus vai chacoalhar o seu povo e vai dizer: é chegada a hora em que vocês ou trabalharão para a expansão desse reino, ou vocês não pertencerão a ele. Ou as pessoas serão convencidas pela pregação, ou estarão vendo as portas do inferno se abrindo para elas. E sabe quando esse tempo vai chegar? Ele já chegou. Já chegou o tempo em que a gente precisa despertar, mesmo que com paciência para ver os resultados, mas despertar para pregar o Evangelho, porque a porta do inferno está aberta e está escancarada, e ela é cada dia mais larga, e as pessoas estão passando aos montes por ela. Ao mesmo tempo que nós sabemos que a porta que nós devemos passar é estreita, que é difícil o caminho até ela, mas é a única que devemos passar. Mas não só nós, pessoas que estão perecendo precisam ouvir esse Evangelho para passar pela porta estreita. Eu preciso ter paciência e entender que é Deus quem vai tomar a frente de todas as coisas, mas eu tenho que saber que o meu trabalho é necessário. Tiago iniciou sua epístola dizendo que os irmãos devem ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Passei por provações, mas estou caminhando. Eu estou tendo dificuldades, mas eu estou pedindo a Deus que me dê condições de prosseguir. A perseverança é um motivo de agrado diante de Deus. Não desistir nas primeiras dificuldades, mas continuar buscando de Deus a resposta para aquilo que você tanto espera ou deseja. Tenhamos finalmente como exemplo a vida de Jó, que teve paciência até o dia em que, ao orar, Deus mudou a sua sorte. Mas é interessante, ele não estava orando por si, estava orando pelos seus amigos. E os seus amigos não estavam orando por ele, mas estavam orando, talvez orando por eles mesmos. Os amigos de Jó não são os melhores amigos dessa terra, não são exemplos de amizade, mas Jó orou por eles. Jó teve paciência com eles e disse: Senhor, muda o coração desses meus amigos, faz com que eles entendam o que eu estou passando e entendam que é para a tua glória, tudo isso que eu estou passando. E aí orou Jó pelos seus amigos e Deus mudou sua sorte. Nós temos recebido o bem das mãos do Senhor, mas sempre provações vão vir à nossa vida. Tenhamos paciência, esperemos naquele que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. O nosso Deus espera de nós uma atitude paciente, pois é no tempo certo que Ele nos agraciará com compaixão e misericórdia, essas duas coisas tão preciosas. Ele não esquece dos seus, Ele não permite que os fardos que nós carregamos e que estão sobre os nossos ombros sejam mais pesados do que a nossa capacidade de suportar. O alívio Ele vai trazer em breve. Então descanse no Senhor e tenha paciência, pois Ele está operando em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa alma e nos dê paciência, em nome de Cristo Jesus.